Craques que falharam na hora mais importante. Pode ficar tranquilo que a gente não tá falando do seu amiguinho que mora entre as suas pernas, que no momento que você precisava dele te deixou na mão, tá? A gente tá falando aqui de jogadores de futebol, tudo bem? Então, vamos ficar tranquilo. Jamais colocaria vocês numa situação como essa. Imagina tu fecha o gol num jogo importante de Champions League, só que aí comete uma falha. E no futuro todo mundo lembra o quê? Da tua falha, e não que tavas fechando o gol. Acontece até com os melhores. E aconteceu, acredite se quiser, com o Manuel Neuer. Nas semifinais da Champions League 23-24, Bayern e Real Madrid se enfrentavam, o Real tendo bastante favoritismo. Porém, do lado dos bávaros, um goleiro absolutamente lendário, considerado para muitos como o melhor da história do futebol. Neuer, mesmo veteranaço, vinha sendo decisivo. Ele fechava o gol e impedia Vini Júnior e companhia de brilharem, até que o Alphonso Davies colocou o Bayern de Munique na frente do placar. E como o primeiro jogo tinha sido 2 a 2, era só segurar esse 1 a 0 que a vitória e a vaga na final eram do Bayern de Munique. E aí os torcedores estavam confiantes, porque mesmo não sendo favoritos, né, no final das contas o Neuer estava pegando até pensamento. Mas por algum motivo... Pacto... O vento mudou, a maré virou e o Neuer tomou um gol defensável que, para sorte dele e dos seus companheiros, foi anulado pelo juiz. Mas depois viria um momento que com certeza vai ficar marcado na bela carreira que ele tem. Um chute tranquilo de agarrar que ele não conseguiu segurar e deu um rebote no pé de um grande artilheiro, Rosselu, que graças ao vacilo do craque Manuel Neuer, enfiou para o fundo das redes, empatou o jogo e Abalo. ressuscitou o Real Madrid, que 3 minutos depois, de novo com o Rosselu, viraria o jogo e iria para mais uma final de Champions, que bateria em mais um título. Aí, amigo, com essa falha grotesca, no momento importante da temporada, no momento decisivo na Champions, a mídia alemã caiu matando em cima do Neuer, e alguns jornais compararam esse erro dele com aquele erro grosseiro do Oliver Kahn. Pois é, nada mais justo do que falar de uma das melhores atuações de goleiro. A do Neuer foi muito pior, pô. Em relação ao que o goleiro poderia fazer e o que fez, o Neuer falha 2 vezes claramente. O Oliver Kahn ele dá um rebote, pô. Entendeu? Que realmente é falha. Mas... óbvio, a do Oliver Kahn foi mais dolorida pro torcedor. De fato, Copa do Mundo. Mas a falha em si, tipo, é mais frango do Neuer, pô. Na história da Copa do Mundo, pelo menos para os brasileiros, né? O Kahn contra o Brasil na final da Copa de 2002. É até complicado um pouco falar do Oliver Kahn, porque ele era um goleiraço, né? Certamente um dos grandes goleiros da história. Então, eu acho que a do Oliver Kahn é pior pelo contexto, mas não pela ação em si. A técnica, assim, da defesa não foi por um frango, pá. Esses dois do Neuer foram de técnica pior, pô. História aí, e vinha fazendo um mundial brilhante naquele ano. A Alemanha e o Kahn tinham sofrido apenas um gol na Copa do Mundo inteira até chegar na final contra o Brasil, e o goleirão já tinha sido eleito ali o melhor jogador da competição. Mas ele falhou no momento decisivo. Quis o destino que justamente o líder e capitão da Alemanha se tornasse o grande vilão naquele momento. Para ser justo com o Kahn, ele vinha fazendo uma atuação boa contra o Brasil, fez até umas defesas interessantes, porém no meio do segundo tempo novamente a sorte virou azar. Um chute mais tranquilo do rival de fora da área parou no peito de pau do Oliver Kahn, que ao invés de dar aquela amortecida, aquela encaixada na pelota, soltou a redonda nos pés de Ronaldo Fenômeno. E o resto é história. O Brasil abriu 1 a 0 e graças a essa falha grotesca do Kahn, a Alemanha obviamente teve que ir um pouco mais pra cima, ficou mais exposta e quase 10 minutos depois o Ronaldo Cascão fez o 2 a 0 e garantiu o penta pro Brasil. Desde então já se passaram mais de 20 anos e a gente viu a reação do Kahn mudar ao longo do tempo. Depois do apito final ele desabafou: não há consolo, meu único erro em 7 jogos foi punido, isso é 10 vezes pior. 15 anos depois, ele postou uma foto daquele momento com a seguinte legenda: por que eu me tornei goleiro? Só que mais recentemente, numa entrevista, disse que superou e falou que vive muito bem sem ter vencido aquele título em 2002. Se ele superou, eu não sei, mas o que eu tenho certeza é que é uma das maiores falhas de goleiro na história do futebol.
E o próximo item da lista volta a envolver um goleiro alemão. O Neuer aparece novamente, porque se o Rivaldo fez o Kahn dar rebote, o mesmo não aconteceu com o Mbappé na final da Champions da temporada 19/20. O Bayern de Munique, que vinha voando, enfrentava o PSG, que chegava na sua primeira final de Champions League, quando o jogo ainda estava 0 a 0, uma partida tensa e disputada. O nosso querido Kylian desperdiçou uma chance inacreditável. No finalzinho do primeiro tempo, o Alaba saiu jogando errado. A bola sobrou para o Mbappé, que tocou para o Ander Herrera. O espanhol devolveu. E aí o Mbappé livre de marcação, de frente pro gol, podendo parar e pensar no que fazer quase. Acabou simplesmente recuando a... Pô, mas aqui, porra, é patetada do Mbappé, pô. Patetada. É patetado o nome. pelota pro Neuer. Aquele gol fez muita falta, porque foi um jogo decidido nos detalhes. E se sai 1 a 0 ali, eu diria que teria uma chance bastante razoável do Paris Saint-Germain conseguir a sua primeira Champions na história. Mas como sabemos, o Mbappé perdeu esse gol, Coman Neymar sozinho sem goleiro. meteu a lei do ex e o Bayern de Munique ganhou por 1 a 0. O Mbappé marcou 30 gols naquela temporada, mas talvez ele trocasse todos por esse gol na final. E sabe o que é pior? O gol perdido pelo francês virou piada nas bocas do Blatter, o ex-presidente corrupto da FIFA, que abriu a boca pra dizer que até ele marcaria aquele gol. Imagina você perde o gol que daria o primeiro título de Liga dos Campeões da história do seu clube e de quebra é zoado por um senhor de 80 anos que nunca chutou uma bola na vida. Mas calma, porque a próxima vez que o Mbappé tiver uma final de Champions, ele vai chegar com certeza, ele vai brocar. Ele não vai deixar escorregar essa chance mais uma vez. E por falar em escorregão, esse momento é triste, mas ele ia chegar. A gente tem que falar do Steven Gerrard. O lendário camisa 8 do Liverpool é considerado um dos maiores jogadores da história dos Reds, mas também protagonizou um dos momentos mais tristes em campo pelo clube inglês. A temporada era 2013-2014. O Liverpool de Gerrard, Luís Soares e Philippe Coutinho liderava a Premier League e tava com uma mão na taça, já que faltando 3 rodadas pro final do torneio, eles tinham 3 pontos de vantagem pro segundo colocado, que era o Manchester City. Foi aí então que na 36ª rodada os Reds receberiam ali o Chelsea de José Mourinho. Um visitante não muito agradável, mas o fato é que se o Liverpool vence e o Manchester City não vencesse o jogo deles, o título já estava muito encaminhado para eles encerrarem ali uma seca que já durava 24 anos na época. E para tu ver como a situação foi anormal, o que aconteceu era o seguinte: o Chelsea não venceu o Liverpool em Anfield há 4 anos pela Premier League. E para completar, os Blues iam a campo com um time misto. Enquanto isso, o Liverpool vinha de uma sequência de 16 jogos sem perder, incluindo uma vitória sobre o concorrente direto, o Manchester City, que dava muita moral. Para completar, depois dessa vitória do Liverpool sobre o City, o Gerrard, capitão do Liverpool, une seus companheiros em campo e começa a gritar: Que abalo, mano. Pois é, mas no final das contas, o título escorregou por entre os dedos. Já no final do primeiro tempo, o Gerrard estava soberano com o passe que ele recebeu na defesa, mas ele deixa a bola escapar. Na hora que ele tenta reagir, ele escorrega sozinho. E a bola fica com o Dembaba, atacante do Chelsea, que vai direto em direção ao gol e faz 1 a 0 para os Blues. O Liverpool jogou bem, mas precisando da vitória, ou pelo menos marcar um pontinho que fosse no mínimo, eles se meteram todos pra frente. E no final do jogo já não tinha mais defesa, quando o Fernando Torres saiu na cara do gol, tocou pro Willian, que fez o 2 a 0. E com essa derrota, o Liverpool acabou caindo pro segundo lugar na Premier League. Caralho, e o que loucura, sonho mano. do título foi embora. Anos depois, o Gerrard revelaria na sua autobiografia que esse foi um dos momentos mais difíceis da sua carreira. Fazia anos que eu não chorava, mas na ida pra casa não consegui parar. As lágrimas continuavam caindo. E se o escorregão do Gerrard poderia ter encerrado um jejum, imagina você perder um gol que mudaria a história do seu país pra sempre. Porque foi o que aconteceu com o Robben na final da Copa de 2010. A Holanda é a maior seleção que nunca foi campeã do mundo. Já tinha batido 2 vezes na trave nos anos 70, mas em 2010 voltou para uma final agora contra a Espanha, que também buscava o seu primeiro título. E era aquela Espanha atual vencedora da Euro na época, né? Com Xavi, Iniesta, Casillas, Sérgio Ramos. Um duelo para entrar para a história. A gente certamente teria um campeão inédito. O jogo tava tenso e 0 a 0. Quando aos 16 minutos do segundo tempo, o Sneijder achou uma bola primorosa para o Arjen Robben. O holandês saiu nas costas da marcação e cara a cara com o Casillas hesitou.
O Robin ficou marcado na carreira por ter uma jogadinha característica em que ele puxava pra canhota e geralmente finalizava muito bem. Brutal. Com curva, colocado, com Todo mundo sabia o que ele ia fazer e ninguém pegava. força, ele sabia muito bem bater na redonda. Eu acho que se em uma simulação a gente pudesse repetir esse momento 100 vezes, o Robin faria talvez 95 gols. Mas naquele dia, naquele momento, ele hesitou, acabou telegrafando um pouco o chute e finalizou por uma defesaça espetacular do Casillas com o pé. É final de Copa, tu perde isso aí e tu sabe que é uma oportunidade de ouro, que tu não pode perder. O Robin sabia, pela reação dele dá pra ver. Porém, esse cara era um jogadoraço e receberia uma segunda chance no mesmo jogo, quando no final da partida, de novo tem a chance de sair frente a frente com o Casillas, mas acaba perdendo um pouco o controle da bola e o goleirão fica com ela. Eu nem acho que esse segundo lance foi... Essa é menos pior. Muito falha dele, era uma situação complicada, tava muito em velocidade e sendo pressionado por dois zagueiros e tal. Mas o fato é que a partida seguiu empatada e o Iniesta na prorrogação fez o gol do título espanhol. A Laranja Mecânica ficou com o seu terceiro vice e depois do jogo o Robin refletiu sobre aquele momento. O primeiro lance foi uma grande defesa do Casillas, a segunda jogada foi um erro meu. E anos depois ele complementou: vai ser uma parte de mim e da minha carreira pro resto da minha vida. Detalhe, pesquisando para esse vídeo aqui, cara, tem um trechinho que o Xavi disse o seguinte: se o Robin faz aquele gol, acho que a final já era. E por falar em final de Copa, quando a final de 1994 chegou, Roberto Baggio era um dos principais jogadores do planeta Terra. Jogando pela Juventus, o atacante empilhou taças e ainda conquistou a bola de ouro um ano antes. Ele era o camisa 10 e referência da Azzurra, que estava 12 anos sem conquistar o Mundial, tendo a oportunidade de ganhar ali o tetracampeonato. E inclusive o Robertinho estava muito bem no mata-mata, tá? Ele salvou a seleção italiana contra a Nigéria, contra a Espanha, contra a Bulgária. E quando veio a grande final contra o Brasil, a partida permaneceu 0 a 0 e foi para os pênaltis. A gente não teve tantas chances claras assim, foi um jogo difícil. E como vocês devem saber, os italianos tinham perdido 2 penais quando chegou o momento do Roberto Baggio bater dele. O então bola de ouro vinha de 5 gols nos últimos 3 jogos da Copa do Mundo. A moral lá em cima, a fase era excelente. Mas o que veio, todos nós sabemos. Roberto Baggio quase mandou o penal pra fora do estádio. Que bom, né? Era necessário. E o tetracampeonato não foi pra Europa, e sim pra América do Sul, pro Brasa. Aquele momento acabou se transformando também pro Baggio no mais difícil da sua carreira. É algo que não dá pra apagar. Ganhar uma Copa do Mundo era um sonho de menino, e nos Estados Unidos, o sonho acabou da única forma que eu não podia imaginar. Esse pênalti perdido pelo Baggio aí virou uma espécie de lenda urbana no futebol, né? É quase impossível falar de Copa do Mundo, especificamente da de 94, sem comentar sobre esse pênalti perdido. E hoje, provavelmente, as coisas mudaram, mas ali na década de 90, começo dos anos 2000, se tu isolava um pênalti na pelada, te chamavam de quê? De Roberto Baggio, exatamente. Outro cracaço da pelota que falhou no momento decisivo foi um cara que não necessariamente perdeu um gol ou teve uma falha horrenda dentro de campo, mas sim uma das expulsões mais dolorosas da história das Copas. Em 1998, Beckham era um dos astros do time inglês e por isso levava a esperança dos torcedores de poderem soltar o grito de campeão que não vinha pra Inglaterra. Quando ele falou da expulsão, eu não achei que ele fosse falar do Beckham, não. Desde 1966. Inclusive não veio até hoje. Só que nas oitavas de final contra a Argentina, o jogo foi pegado e o Beckham acabou caindo na catimba dos hermanos. A partida estava em 2 a 2 quando o volante Diego Simeone, exatamente o Simeone do Atlético de Madrid, esse mesmo, deu uma entrada pesada nas costas do Becks, que caiu no chão e fez ali com a perna um movimento de agressão, vai em direção ao Simeone. Cá entre nós, falar que isso é agressão é muita forçação de barra, né? Foi um toquezinho ali que claramente o Beckham fez de propósito, mas aquilo ali não machuca nem se fosse uma criança, né? De qualquer maneira, o juizão olhou e expulsou o Beckham. É doideira, né? O De Jong na Copa de 2010 quase matou o Xabi Alonso e tomou só um amarelo. Mesmo sem um dos seus craques em campo, a Inglaterra acabou conseguindo segurar o empate, porém nos pênaltis foi desclassificada, perdendo para a Argentina. O Beckham virou na hora o retrato da eliminação inglesa. Ele era uma das grandes referências do English Team e acabou deixando os caras na mão, né? O Becks disse que nas ruas as pessoas xingavam e até cuspiam nele. Onde quer que eu fosse, eu era humilhado todos os dias. Eu não comia, não dormia, eu estava destruído, não sabia o que fazer. Cara, como se não bastasse. Ele não fez nada, mano.
E não fez nada, viado. Tasse o hate da torcida, colegas de vestiário também criticaram bastante, como o próprio Michael Owen, que chegou a chamar a atitude do David Beckham de imatura e infantil. Cara, é uma das expulsões mais rigorosas que eu já vi, e o cara ficar marcado na história por causa disso aí me parece um pouco de exagero, né? Mas de fato, no mundo ideal, tu não entra na pilha, e se tu tomou porrada, tu fica quieto, que é pra tu não ser punido depois. E a gente chega no final da lista então com o ucraniano mais amado da história do futebol, Andriy Shevchenko. O Sheva é um ex-atacante que fez parte de um dos melhores Milans da cracassos como Kaká, Dida, Cafu, Maldini e por aí vai. Só que na final da Champions League de 2004 e 2005 aconteceu algo que acabou marcando o Shevchenko também. Primeiro que o Milan fez 3 a 0 e tomou um empate de 3 a 3. Porém, o que poucos talvez lembrem é que no finalzinho da prorrogação aconteceu um lance que acabou consagrando o goleiro do Liverpool, o Dudek. Vem um cruzamento para a área, o camisa 7 do Milan sobe e finaliza forte no gol. O Dudek deu rebote e com o goleiro já vendido no lance, o Sheva tinha apenas o trabalho de colocar a redonda pro fundo das redes. E a queima-roupa, ele chutou em cima do goleirão, a bola subiu e foi embora. Esse lance, eu acredito que a maioria das pessoas não colocam a culpa no Shevchenko. É mais uma defesa milagrosa do que um gol perdido. Tá ligado? Deixa nos comentários se você acha que o Shevchenko tem culpa ou não. Mas não deixa de ser uma oportunidade de ouro, literalmente quase embaixo do travessão, que ele poderia ter chutado melhor. Isso é um fato, né? Agora, talvez o Dudek tenha entrado um pouco na mente dele, porque o Shevchenko talvez tenha ficado um pouco abalado, já que nos pênaltis entre Milan e Liverpool, a cobrança do Sheva, cracaço de bola, também parou no Dudek. E foi justamente com esse pênalti perdido que o Liverpool conquistou aquela Champions no famoso Milagre de Istambul. E a gente não vai focar em pênaltis perdidos, porque daí já é quase um outro tema, né? Tem muitos casos que são só de pênaltis perdidos. Inclusive tem esse vídeo aqui, em que a gente fala de jogadores que foram heróis no tempo normal, mas vilão nas penalidades. É muito interessante assistir. Tá aí. Vídeo fodão. Todos os vídeos da Eurofoot são fodões, né, mano?